meus irmãos e irmãs, nesta reunião de terça-feira. Vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e com a pergunta 657 do Livro dos Espíritos. O tema é o capítulo 19, a fé transporta montanhas, itens 8 e 9. E por isso, Mestre, nos ampare e nos abençoe nas nossas singelas observações sobre o estudo desta noite. Que Jesus nos ampare, nos dê força e ampare a todos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livrai-nos do mal, porque teu poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Como eu estava dizendo, o tema de hoje é o capítulo 19, a fé transporta montanhas. É o item 8. Vamos à leitura. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário firmemente de que tudo houver dito, acontecerá. Verá que com efeito acontece. Está narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 11, versículo 12, capítulo 14, versículos 20 a 23. Aí vem um comentário do senhor Allan Kardec, o codificador. A figueira que secou, que é o item 9, o item seguinte. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam os ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração. A fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão, reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. E conjugado com a passagem do Evangelho, a pergunta 657,
do Livro dos Espíritos, que tem um subtítulo Vida Contemplativa. A pergunta que Kardec fez aos espíritos: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não, a resposta dos espíritos: não, porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, meus irmãos, a coisa é muito séria. Precisamos ser úteis e ajudar aqueles que estão ao nosso redor, né? Não podemos ficar só contemplando egoisticamente a vida sem aproximar-se daquele que precisa do nosso auxílio, que precisa da nossa ajuda. Segundo Marcos, essa narrativa de Marcos, a figueira, eu fui pesquisar, achei interessante trazer. A figueira é uma fonte de alimento barato em Israel. Desde o dia em que é plantada, exige um prazo de 3 anos até que possa produzir frutos. Cada árvore, cada figueira, ou cada árvore, produz um grande número de frutos. Cada figueira, né? Produz um grande número de frutos, 2 vezes ao ano, no final da primavera e no início do outono. Essa passagem de Jesus ocorreu no início da primavera, quando as folhas começaram a brotar. Geralmente os figos crescem à medida que as folhas se desenvolvem, mas esta árvore em questão, embora estivesse coberta de folhas, não tinha um fruto. Embora parecesse promissora, não frutificava. As severas palavras do Senhor Jesus em relação à figueira podiam ser aplicadas à nação de Israel, que tinha apenas uma aparência frutífera, mas espiritualmente era estéril. Quer dizer, não dava frutos. Meus irmãos, aí vem esse comentário do codificador. A figueira que secou realmente é um símbolo dos que apenas aparentam ou que possuem uma tendência para fazer o bem, mas não fazem. Porque na realidade eles cruzam os braços e nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meio de ser úteis, não querem ser úteis. São árvores cobertas de folhas, porém escassas de frutos. Por isso é que Jesus os condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão na árvore, na figueira, as raízes secas. As folhas secas até a raiz, melhor dizendo. Porque essa comparação que Jesus faz a nação de Israel naquela época, que aparentava vontade de ajudar, mas na hora de ajudar, não ajudaram. Quer ver um exemplo? A história, a parábola do bom samaritano, em que o levita e o sacerdote, que era o doutor da lei da época, que conhecia toda a lei, cruzou os braços e não ajudou aquele homem que estava no chão, machucado, que havia sido assaltado, né?
por ladrões e nada fez, só observou e mandou que os escravos o conduzissem em sua biga, que era aquela coisa que eles carregavam, né? O sacerdote chamava biga, e então nada fez. Depois veio o levita, que também, né, aproximou-se daquele homem ali machucado, caído, com sede, sangrando, né, machucado. Ele também não fez nada, não se apiedou, não se sensibilizou e nada fez por aquele homem. Então, nós precisamos sim ter conhecimento da lei, estudar os ensinamentos, mas acima de tudo Jesus quer de nós o que? Os frutos que nós produzimos, que nós vamos produzir em nosso próprio benefício, que é o fruto do amor, o fruto da paciência, o fruto do entendimento, o fruto da fraternidade, o fruto do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque os homens inúteis, por não colocar em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. O nosso irmão, o autor de parábolas evangélicas, Rodolfo Caligares, afirma que a parábola da figueira estéril, o Mestre Jesus retrata a situação moral da humanidade terrena e, ao mesmo tempo, adverte-a sobre a sorte que a aguarda caso a humanidade não tome um rumo melhor. O Mestre Jesus envia a terceira revelação, que é o Cristo Consolador, o Consolador prometido, que é o Espiritismo, codificado pelo senhor Allan Kardec na França para nos salvar dessa esterilidade. De ações pautadas no bem, procurando servir com amor, sem tributos de gratidão, com certeza os homens, aos poucos, se regenerarão na terra. Porque aprenderão a viver em paz, a viver em harmonia, amando verdadeiramente o seu semelhante, vinculados por esse sentimento maior, que é o sentimento de amor, né? E dando para cada um a contribuição do seu melhor esforço. Nós aprendemos que com a irmã Rosália, naquela mensagem, a caridade material e a caridade moral, que a caridade moral não há necessidade de envolvimento de valores materiais, e sim do nosso próprio esforço individual que cada um faz para aproximar-se do seu próximo, levando uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo nessas dificuldades que estamos enfrentando atualmente. Em vez de levar a desesperança, levar a esperança. Em vez de levar o pessimismo, levar o otimismo. Claro, tudo com equilíbrio, porque realmente não está fácil para ninguém, mas não podemos desanimar diante desses grandes desafios que nós próprios pedimos, nós mesmos pedimos no mundo espiritual, esta prova que estamos passando agora, diante das nossas ações no passado. Isto já silenciosamente, pelo tempo do nosso Criador, nosso Pai Deus, esta mudança está acontecendo, porque Deus trabalha em silêncio. Na carta aos Coríntios, no versículo 20, o apóstolo Paulo de Tarso, patrono da nossa casa espírita, ele diz que o reino de Deus deve ser vivido e não apenas estudado. É importantíssimo, meus irmãos e minhas irmãs, estudarmos juntos os ensinamentos do Senhor. São necessários para que aprendamos de uma vez o que é amar o nosso semelhante. Mas precisamos fazer o além. O que é o além? É fazer com que esses ensinamentos penetrem na fonte maior, no campo do sentimento, que é o nosso coração, para que assim possamos exemplificar esses ensinamentos
apreendidos por cada um de nós. Então, meus irmãos, existe uma grande diferença, segundo o apóstolo dos gentios, entre conhecer as palavras certas e viver de acordo com elas. Isso é hipocrisia. Se não formos coerentes com aquilo que falamos, porque aquele que expõe é o escravo da lição. A minha responsabilidade é muito maior daquele que não é expositor espírita. Peço licença ao Dr. Haroldo Dutra Dias, que em uma das suas palestras ele diz: eu nunca vi um anjo expositor. Não existe. Todos os expositores são criaturas imperfeitas, porque é através da repetição, da exposição, faz com que a nossa responsabilidade aumente. E aí nós, o quê? O que acontece? A gente busca a interiorização desses ensinamentos dentro do coração. Precisamos deixar com que esses ensinamentos operem transformações dentro de cada cristão. Independente se ele é espírita, se ele é católico, se ele é budista, a religião é apenas um rótulo. Existem criaturas tão boas que às vezes dizem: eu não tenho religião, mas eu acredito em Deus. E são criaturas boas, são criaturas que ajudam, são criaturas que são operosas, são criaturas que são generosas. Mas é claro que eu não estou dizendo para ninguém ter uma fé ou uma religião, não. Porque a religião, ela é importante principalmente nos momentos de dor. Principalmente, sem desmerecer, é claro, todas as religiões são válidas, mas sem desmerecer as outras religiões. A doutrina espírita, ela é uma fé consoladora. Como disse o André na sua exposição, André Luiz, me permita, André, que eu lembre dessa sua fala, desse trecho da sua fala, onde você diz que a doutrina espírita é consoladora, porque você falou sobre o Consolador prometido. E é verdade. Principalmente na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, porque todos nós temos os nossos momentos difíceis de atravessarmos com equilíbrio, com paciência. É lógico que nós choramos, é lógico que nós sentimos as dificuldades às vezes, mas não podemos perder a nossa fé, a nossa coragem de acreditar que Deus é maior, porque Deus não nos desampara e Jesus é o comandante desta grande nau, deste grande planeta, porque vamos lembrar o que ele disse a Simão Pedro nas instâncias superiores, onde Pedro estava descansando nas instâncias espirituais superiores, onde depois de algumas semanas ele pede licença ao apóstolo e diz que precisa voltar aqui. E quando Pedro então pergunta: onde vais, mestre? Eu preciso voltar, Simão. Você pode continuar aí descansando. Mas por que, mestre, o senhor vai voltar? Enquanto ele se dirige o dedo aqui para a terra e diz: enquanto houver um gemido de dor, eu estarei presente. Né? Então, meus irmãos, Jesus é muito benevolente para conosco. Deus é muito indulgente para com as nossas faltas, que nós ainda cometemos, que nós ainda falhamos. Precisamos pensar nisso, porque nos será cobrado a quem muito recebeu. Nós espíritas não somos melhores do que ninguém, mas nós temos o conhecimento da vida superior, da nossa responsabilidade, das nossas obras que precisamos plantar, as sementes das boas obras, para que elas não se tornem, para que a nossa vida não se torne uma figueira estéril. E aí será muito ruim. Já pensou, como lembro aqui agora a parábola dos talentos? Aquele que recebeu 5, transformou aqueles 5 em 10. Aquele que recebeu 3, transformou em 6. E aquele que recebeu 1 talento,
enterrou o talento. O fato de ele ter recebido um talento não justifica dele ter se acomodado, como diz aqui a pergunta, né? 657 do Livro dos Espíritos, ele só contemplou. Ele não procurou trabalhar em prol daquele talento. O talento do esforço da humildade, o talento do esforço da solidariedade, o talento do esforço da forma de não só auxílio, mas assim em forma também de conselhos, em forma de ajudar com a boa palavra, com a caridade da oração, com a caridade do pensamento, com a caridade da língua. Porque às vezes nós segurando esse pedaço de carne dentro da boca, nós evitamos muitas contendas, muitas discussões, né? Muitos incêndios nós conseguimos apagar através da paciência e principalmente através do silêncio. Porque o silêncio, nós sabemos, meus irmãos, às vezes é uma prece. Então, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Emmanuel afirma a seguinte narrativa, abre aspas: se os outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do Espírito. Aí o compromisso como pátria do Evangelho, né? Representada a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz, fecha aspas. Isso não sou eu, gente. Está no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Aí outro parágrafo, abro aspas. O Brasil não está somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Jesus nos convida com esta parábola que precisamos exercer constantemente as boas obras, pois plantando o nosso coração terá a busca pelo aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, porque exercitando bem nós vamos consequentemente melhorarmos, né, individualmente falando, nutrindo a maior chama que deve existir dentro de cada um, a chama espiritual, que é o divino apelo do nosso Senhor. Essa chama espiritual é a luz renovadora, que nos clareia por dentro, a fim de que a fé não seja apenas uma palavra inoperante em nossas vidas. É a fé divina que eu me refiro, que é uma inspiração de Deus, que desperta a todos os sentimentos do homem que conduzem ele ao bem. E que o bem é a base da regeneração, é o alicerce para a regeneração da terra, porque ela é sólida, não existe sofismas, não existe mentiras, não existem falácias em relação ao nosso Mestre Jesus. Pelo contrário, os seus ensinamentos são claros, os seus ensinamentos são diretos e nos mostram o verdadeiro amor que devemos plantar em relação à nossa caminhada atual aqui na Terra. E não podemos deixar de realizar e iniciar essa fé sincera dentro de cada um. Porque essa fé sincera é que vai fazer com que essa transformação ocorra no nosso planeta. Que vamos sair um dia do mundo de expiação de provas que ainda nos encontramos. E um dia, a gente não sabe quando, para o mundo de regeneração. Mas
não podemos esquecer de um homem, de um missionário que esteve aqui entre nós, que plantou a semente da não violência, a semente da pacificação, a semente da fraternidade entre seu povo, pois ele era hindu. Estou falando dele, do senhor Mahatma Gandhi, um homem que liderou o movimento de independência da Índia e conseguiu libertar o seu povo da mão do Reino Unido com a resistência à não violência. E inspirou movimentos pelos direitos civis e principalmente pela liberdade, pelo que é o direito de ir e vir, que é o direito da religião, que é o direito à reunião da família, sem perseguição, sem ódio, com fraternidade, com amor. Ele dizia, abre aspas, ele, Gandhi, que a força gerada pela não violência, vejam bem, meus irmãos e irmãs, a força gerada pela não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. Fecha aspas. A independência da Índia veio em 1947. Não foi, diz ele, não foi uma vitória militar, mas sim um trunfo da vontade humana. Um trunfo liderado por um espírito iluminado, que foi Gandhi, e pela qual o benfeitor espiritual Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, se refere a Gandhi, que mesmo após a independência, Gandhi não descansou. Desejava a união fraterna entre os 300 milhões, naquela época, entre os 300 milhões de hindus e dos 90 milhões de muçulmanos, que moravam na mesma nação. Mas isso, infelizmente, na época ele não conseguiu. E ele diz, Gandhi, abre aspas, as religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto. Fecha aspas. Dia 30 de janeiro, Gandhi foi assassinado. O primeiro-ministro Nehru afirma, apagou-se a nossa luz, com muita tristeza, né? Apagou-se a nossa luz. Só que Emmanuel narra o seguinte, que o ministro Nehru não percebeu que o espírito de Gandhi, no momento seguinte, do outro lado, do lado espiritual, que agora ele já era um espírito, né, Gandhi, certamente afirmava, espera, eu ajudo você. Então, meus irmãos, é uma mensagem muito linda de um homem que realmente largou tudo, largou não, né? Ele era advogado, ele era de uma boa família, de recursos, mas ele trocou tudo por uma túnica simples e foi liderar este movimento tão bonito, que ele diz, com tanta sabedoria, pediria licença para repetir novamente, que a força gerada pela não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. A independência da Índia não foi uma vitória militar, mas sim o triunfo de um espírito iluminado que influenciou a vontade humana. Então, meus irmãos, era o tema desta tarde e nós não podemos deixar de salientar que a gente colhe o que planta. Já faz mais de 2000 anos que o Mestre veio à Terra ensinar para a gente a força do amor. Infelizmente, o ser humano ainda continua em guerra, enquanto menos consciência, maior a dor. A gente colhe o que planta, disso ninguém vai fugir, por isso que não adianta, a gente não pode mais se omitir. Mais coragem, mais vontade, está faltando, eu reconheço, todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Mas um dia a gente vai
finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber e que tem olhos para enxergar. Vai ver, vai ver. Meus irmãos, com essa letra dessa música, a gente colhe o que planta. Eu encerro a minha singela participação e peço a Deus que ilumine, que abençoe a todos nós, nos dando força, nos dando bom ânimo para continuarmos firmes e certos de que não estamos sozinhos. Deus está no leme, está nos amparando, nos abençoando. Que abençoe a todos vocês. E uma boa noite a todos. E passa a palavra para o Lucas, que vai dar continuidade aos estudos de hoje. Um grande abraço.